eu sou a Ivana Moreira e esse é o Inspiradoras Cast, um papo entre mulheres para inspirar você, para você acreditar que é possível sim mudar a sua vida para muito melhor. E vocês sabem, aqui nesse videocast, a convidada escolhe a música que marca, que simboliza de alguma forma a grande transformação de vida que ela viveu. E essa, Pais e Filhos, que o Legião Urbana gravou em 1989 e que parece que gravou ontem, que é uma música nova, que ainda mexe tanto com a gente, foi a música escolhida pela nossa convidada de hoje, a Renata Fornari. Muito obrigada, Renata. Ivana, eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui com essa energia maravilhosa com que eu já fui recebida aqui. Que gostoso. Pois é. E aí, para quem não conhece a Renata ainda, eu vou contar um pouquinho dessa história incrível. Imagina você, uma super executiva de comunicação, trabalhando para algumas das maiores multinacionais, que aos 30 anos já chefia equipes em 11 países e parece ter tudo que todo mundo sempre almeja profissionalmente. Essa pessoa deixou tudo para trás para começar uma outra vida, no novo, no incerto, para ajudar as pessoas a entenderem que elas podem salvar a sua vida. Queria começar por aí, Renata. Que história é essa? Como é que começa essa transformação na sua vida? Quem era a Renata e o que te fez mudar? Tá. Você sabe que você foi falando agora e eu fui visualizando, Ivana, a cena. Eu respondia para um vice-presidente no meu último emprego. Né? Tava visualizando assim na minha telinha mental, eu sentada na frente dele, falando: não, eu tô me demitindo, eu tô indo lá para os Estados Unidos fazer um curso, porque agora eu vou trabalhar com terapias, com transformação da vida das pessoas. Aí ele olhou assim para mim e ele falou assim: olha, a gente pode primeiro pensar em antecipar suas férias. Mas foi muito bonitinho, porque ele não queria, sabe, mostrar que ele tava achando que eu tava muito louca, mas ele tava achando que eu tava muito louca. E eu assim, não, Renato, assim, ele chamava Renato, né? Eu falei, de verdade, assim, eu quero fazer uma mudança completa. E aí eu brinco que foi. Como é que isso aconteceu? O que antecedeu esse dia, né, que eu tô sentada com ele na mesa e peço demissão, foi um burnout. O que é o burnout? Não sei se você já teve. Não Você já teve? tive ainda. Não vamos falar língua, que as Não. palavras têm poder. Não. Até tive um, mas que foi leve. Tá, leve. entendi. De repente você não chegou no ponto Esse, final do Uhum. estresse emocional Sim. que se diagnostica como burnout. Mas eu tive diagnóstico médico e para alguma coisa me parar no trabalho, eu era mega workaholic. Tinha que ser muito sério. Meu corpo me parou, assim. E aí eu falei, não, eu preciso agora. Eu viajava muito a trabalho, muito. Então eu falei, não, eu preciso agora fazer uma viagem para dentro, porque no fundo, todo excesso esconde uma falta. Então, o excesso de trabalho escondia algo para o qual eu não queria olhar. E de fato, eu não queria olhar para o buraco que eu sentia na minha alma, porque é isso que você falou. Uma mulher que aos 30 anos chega num nível de uma carreira De realização executiva, profissional, né, que você teve. exatamente, de realização profissional, de prosperidade financeira, né? Então, para mim era assim, por que mesmo com tudo isso, eu sinto que eu tenho um buraco na alma? E aí eu não queria olhar para esse buraco na alma. E é impressionante como a gente anestesia. Eu sempre falo dos anestesiadores, formas da gente anestesiar a dor. E Então, o trabalho é um super anestesiador. super! Porque você vira o viciado em trabalhar, você vira o workaholic, então você não pensa na dor porque não dá tempo. Você conta essa história pra você, né? Então, trabalho é um anestesiador, comer compulsivamente, comer comida de conforto é outro anestesiador, ficar muito tempo, por exemplo, horas nas redes sociais consumindo conteúdo vazio que não serve pra nada, é outro anestesiador, porque você tá se ocupando, você tá se distraindo pra você não olhar pra aquilo que tá te incomodando. E eu sabia que eu precisava olhar. E aí eu falei, que buraco é esse que eu tenho na alma? E aí a resposta que veio foi assim: será que a vida foi feita só pra trabalhar, pagar conta, comer, dormir e ainda, né, ainda que muito cansada tentar viajar? Não pode ser que seja só isso. Eu tenho que ter vindo aqui com uma missão que seja maior do que essa. E aí eu fiz a pergunta que eu brinco que é a pergunta de $1 milhão, né? Se eu não tivesse, se eu fosse herdeira, sabe? Tivesse vindo de uma família com posses, muito pelo contrário, eu sempre ajudei a sustentar meus pais financeiramente. Até hoje, meu pai já faleceu, mas até hoje ajudo a minha mãe. Comecei a trabalhar com 14 anos, outra realidade. Mas se não fosse essa a minha realidade, se eu fosse uma família milionária, ganho mesada, o que eu faria da minha vida se eu não precisasse mais de nenhum real para trabalhar, se eu tenho certeza que eu não tô aqui a passeio?
Eu acho que passear faz parte, eu brinco, né? Assistir Sessão da Tarde, né? Faz parte. Tudo isso faz parte, mas a gente não veio aqui só pra isso. E aí a resposta veio na hora. Aí eu viveria só pra ensinar os ensinamentos da Louise Hay, porque eu acredito que eu só tô viva porque eu encontrei os ensinamentos dela há muitos anos atrás. Queria que você contasse disso. Primeiro que você apresentasse a Louise para os nossos ouvintes, dessa americana que foi uma referência fundamental na sua vida e acabou virando o seu novo ofício, assim, né? Seguir a metodologia dela virou a sua nova carreira. Exato, Conta exatamente. um pouquinho disso. Ivana Louise Hay, ela é considerada uma das pioneiras na imprensa internacional, ela é considerada a rainha do desenvolvimento humano. Ela lançou vários best-sellers, entre eles esse é o principal, esse livro aqui, posso mostrar para aquela câmera? Sim, essa aqui. Você Pode Curar a Sua Vida, ele vendeu 65 milhões de cópias no mundo inteiro, ele tá na lista dos 30 livros mais vendidos de todo o mercado editorial. Eu trouxe ele de presente para você. Oh, nossa, gente! Espero que essa leitura seja inspiradora para você, assim como foi para mim. Tenho certeza. Mas a forma como eu encontrei esse livro, que foi a parte da história mais improvável. Eu venho de uma infância... você pediu primeiro para eu explicar quem é a Louise Hay. Isso, né? assim. Tá certo. Então, a Louise Hay, ela ficou muito famosa pelo fato dela ter tido também uma infância muito difícil. Então, ela veio de uma infância super pobre e ela sofreu abuso sexual dentro de casa por parte do padrasto dos 5 aos 15 anos de idade. Então, você imagina o nível de autoestima, né? O nível de saúde emocional de uma menina de 15 anos de idade. Os traumas profundos ali, né? Exato, e os traumas, exatamente, os traumas profundos. E aí, com 15 anos de idade, ela teve condição de fugir de casa. E ela fugiu e nunca mais voltou. A sorte dela é que ela era muito alta e muito bonita. Então, ela foi trabalhar como modelo de costura em Nova York, foi para outro canto dos Estados Unidos, né? Que ela estava na Califórnia. E foi sobrevivendo aos trancos e barrancos dessa forma. Vou contar bem resumida a história dela, porque senão eu fico... O podcast eu quero saber sobre ela. Porque como eu admiro demais... Será um outro, gente. A gente faz um outro, combinado. Mas aí você vai ver que o último capítulo do livro, ela conta a história dela, que é muito inspiradora, né? Com bastante detalhe. Mas para resumir, ela foi vivendo uma vida aos trancos e barrancos, se sentindo um lixo. Ela tinha uma péssima autoestima. Ela ia só criando experiências muito ruins para a vida dela. Até que com 45 anos, ela recebeu um convite de uma amiga para ir numa palestra qualquer, cujo título era: se você mudar os seus pensamentos, você pode mudar a sua vida. E aí ela falou que foi a primeira vez que ela ouviu a voz da intuição, que ela chamava de sininho interno. Eu chamo de coração quentinho. Eu falo, quando meu coração fica quentinho, eu sei que é a minha intuição. É o caminho certo. E aí ela assistiu essa palestra. E é só porque ela foi assistir essa palestra que hoje eu tô aqui conversando com você. Que bom que ela foi assistir essa palestra. Porque ela escreveu, né, os livros, criou a metodologia. Foi aí que ela mudou completamente a vida dela. O que ela aprendeu nessa palestra? Que aquilo que a gente acredita piamente, ou seja, que os nossos sistemas de pensamentos predominantes, então aquilo que eu acredito lá no fundo como uma verdade muito absoluta para mim, aquilo se torna realidade na minha vida. Seja negativo ou positivo. Exatamente, seja negativo ou positivo. Então a Louise Hay dizia assim, o nosso subconsciente, ele é um servo obediente que só diz sim para aquilo que você acredita. E não importa o que seja aquilo que você acredita, ele vai fazer de tudo para buscar, para filtrar, para que aquilo se torne a sua realidade. Só que você pode acreditar em coisas maravilhosas que vão facilitar a tua vida, ou você pode acreditar que homem não presta, que o mundo é um lugar que todo mundo trapaceia todo mundo, que o teu mercado de trabalho é muito saturado e que, portanto, ninguém vai para frente. E aí o teu subconsciente filtra aquilo que passa e aquilo que não passa de uma forma impressionante, não tem nada de místico nisso, né? E aí é muito maravilhoso que hoje em dia a gente tem uma física que é hiper complexa. É muito complicado alguém falar que é especialista em física quântica, que entende de física quântica, porque é algo os próprios físicos quânticos estão tentando entender o que é isso. Mas a gente já tem experiência de laboratório que mostra que o elétron se comporta de acordo com a crença, a expectativa do observador. Então a gente molda a nossa realidade através daquilo que a gente acredita piamente. Foi isso que ela aprendeu nessa palestra. E muito do que está aqui, né, e nas coisas dela que eu já conheci, hoje a ciência prova, né? Que existem muitos estudos mostrando exatamente isso. Tem experimento de laboratório filmado. Quem é mais cabeção e eu preciso ver para crer, eu preciso do estudo científico.
Vai na internet que você acha um monte. Mas você nem precisou disso pra romper com tudo Eu e não precisei estudar disso, nos Estados Unidos. eu não precisei disso porque eu vi na minha frente. Por que eu vi na minha frente com os meus próprios olhos? Bom, daí só para finalizar. A Louise, ela fez várias formações nessa organização, dessa que ela assistiu essa palestra, né? E aí ela se formou mesmo para atender pessoas individualmente através dessa organização. E ela foi se especializando na relação da nossa mente com o nosso corpo. Então ela ficou muito famosa no início do trabalho dela por mostrar os padrões mentais que criam doenças no nosso corpo. E aí ela foi mapeando esses padrões mentais e começou a dar palestras nos Estados Unidos sobre isso. Então ela subia no palco toda bonita e dizia: o padrão mental que causa o câncer é o ressentimento, é uma raiva que você mantém dentro de você. Essa raiva começa a cozinhar seu corpo, começa a devorar o próprio corpo. E ela descobre um câncer avançadíssimo aos 50 anos de idade, ou seja, ela estava há 5 anos já nessa nova vida. E aí ela entendeu, e aí olha só, um câncer vaginal. Nossa. Câncer é um padrão de ressentimento que você Qual guarda no ressentimento corpo. ela tinha desde toda a história Foi de abuso. abusada a infância inteira. Uhum. E aí, o que ela entendeu? Essa parte ela é muito importante para você entender por que isso virou minha profissão. O que ela entendeu? Bom, o fato de eu saber das coisas na teoria não mudou. Não me impediu de ter esse câncer. Porque na teoria eu falo sobre a importância de resgatar a criança interior. Na teoria eu falo sobre a importância de liberar a raiva, de perdoar. Mas quem disse que eu fiz isso na prática? Eu não fiz, eu ainda tô aqui com as minhas raivas, com as minhas questões, porque eu não saí da teoria. Aí ela sai de Nova York e vai para um lugar no meio da natureza, deram 6 meses de vida para ela. Se ela não operasse imediatamente. Porque ela falou, não vou operar, eu me recuso a operar. Eles disseram, tudo bem, você tem 6 meses de vida se você não operar. Porque o câncer estava muito avançado. Já tinha pegado o colo do útero, enfim. E aí ela sentiu algo que a gente não recomenda para absolutamente ninguém, mas fez parte da história dela, né? Ela recusou qualquer intervenção alopática, foi para o meio da natureza e ela falou, eu vou viver aquilo que eu venho estudando nos últimos 5 anos. E aí ela foi fazer todo um trabalho de lidar com aquela raiva que ela sentiu. Os seus pensamentos é que determinam o que vai te acontecer. Isso, ela foi para a prática dessa história aí. E não só ficar ensinando os outros no nível da teoria. Então ela foi lidar com essa raiva que ela sentiu e nos se permitiu sentir. Foi se abrir para o perdão, foi estudar sobre a história desse cara e descobriu que ele foi abusado também na infância. Ele foi adotado por um lar alemão, ou seja, ele estava reproduzindo o que ele viveu. Aí fica um pouco mais fácil soltar a dor, né? Trabalhou com muitas visualizações do corpo dela se curando. Ela escreve nessa época uma meditação linda, que hoje ela é muito famosa, de cura, em que ela visualizava o corpo se curando. Fez um trabalho lindo de resgate da criança interior, que é uma parte dentro da metodologia dela, que é muito importante, que é a parte nossa que carrega as dores da infância, as mensagens negativas da infância. Então, ela foi fazendo uma série de coisas terapêuticas. Cadê tumor depois de 6 meses? Claro, também trabalhou com uma pessoa que mudou toda a alimentação dela, com nutricionista. Ela fala que nessa época que ela cortou açúcar, cortou farinha. Ela fez tudo que estava ao alcance dela ali e trabalhou não muito alopático. Quando ela volta nos médicos, o corpo dela não tem sinal de tumor. Aí ela foi parar na Oprah. Aí depois de contar sua história pra Oprah, explodiu. Aí o mundo inteiro fica sabendo da sua história. Aí o mundo inteiro ficou sabendo da história dela. E o que ela entendeu? Não adianta ficar escrevendo livro. Ela sabia que ela ia escrever mais 25. Mas naquela época ela falou, não adianta ficar escrevendo livro. Eu tenho que criar uma experiência presencial para as pessoas virem até mim. E elas viverem esse passo a passo que eu vivi. E aí ela criou um retiro de final de semana. Vivencial. Todo com uma sequência, passo a passo. E aí as pessoas começaram a vir para os retiros dela e se curar. E aí ela fez disso a metodologia dela. Aí ela criou formações para as pessoas aprenderem a trabalhar, para replicar. E aí, claro, esse foi o primeiro formato de curso que ela criou, mas depois ela criou mais dezenas de formatos de cursos. Você já conhecia a história dela nesse momento que você pede a demissão? Vou te contar. Eu sou filha de um pai esquizofrênico não diagnosticado. Então eu fui atrás de ajuda para diagnosticar, sozinha num psiquiatra com 15 anos de idade. Volta para a infância. Imagina uma criança lidando com tudo isso. Vendo o pai surtar e falar, tem câmera escondida, tem escuta, olha ele. Aí você olha, não tem ninguém. E minha mãe negava. Minha mãe dizia, não, ele é advogado. Ele era um advogado brilhante, eles são muito inteligentes, né?
Ele tá só estressado, ele é advogado. Então, minha infância foi uma baderna. Eu tinha pânico, meu pai me acordava no meio da madrugada pra dizer que tinha gente em cima do telhado do meu quarto querendo entrar. Imagina, pânico total. Parecia que não dá pra piorar, mas deu pra piorar. Eu tive puberdade precoce, eu ia menstruar com 6 anos de idade. Porque meu corpo começou a entender que tinha que crescer pra dar conta daquela família completamente desestruturada, com um irmão mais novo que só chorava. Foi um caos a minha infância. Quando parecia que não dava pra piorar, piorou. Minha mãe, quando eu completei 13 anos, minha mãe descobre um tumor no seio de 7 centímetros. Já com metástase. E aí a gente falou, isso faz 25 anos, né? Minha mãe vai morrer. A minha sensação era, minha mãe vai morrer, eu vou ficar com esse pai, sozinha. Como é que vai ser? Quando minha mãe entrou pra cirurgia, eu voltei pra casa com meu irmão, meu pai tava em surto psicótico, assim, foi uma cena horrível. Voltei pra casa com meu irmão pensando, gente, quando a gente pensa que a vida não dá pra piorar, ela piora. Cheguei em casa, em cima da cama da minha mãe, tinha algo e um papel de embrulho aberto em cima. Eu falei, uai, o que será isso? Quando eu fui tirar o papel de embrulho pra ver o que era, Era o livro. era o livro. Como a Louise Hay tem uma história de cura do câncer, uma prima da minha mãe, ao saber que minha mãe estava com câncer, para confortá-la, mandou o livro. Eu li esse livro em 3 dias. Eu devorei o livro. E eu tenho certeza que já aconteceu com você, Ivana, de você entrar em contato com algo e você sente assim, por um lado eu tô recebendo informações novas. Nunca ouvi falar de nada disso. Mas por outro, aquela sensação de eu já sabia. Da onde? Intuitivamente aquilo estava em você. Faz um sentido que não tem explicação racional pro sentido que isso faz. Aí a minha mãe voltou da cirurgia. Eu falei, olha mãe, você vai fazer quimioterapia, radioterapia, tudo. Mas se você não olhar para o padrão de ressentimento que criou esse câncer, ele vai voltar. Porque você não eliminou a raiz interna. E fiz esse livro, você vai ver, ele é cheio de exercícios, ele é uma delícia. Eu fiz ela passar por todos os exercícios do livro. E hoje ela tá assistindo a gente, né mãe? Um beijo no seu coração. 25 anos depois, não teve uma ressentiva nem nada. E eu tenho certeza que foi porque ela fez esse trabalho. Absoluta. E aí, o que aconteceu com a minha vida desse fato, com 13 anos de idade, né, até o dia que eu peço demissão? Você vai ver que esse livro, ele é dividido por áreas da vida. Então, tem capítulo sobre relacionamento, capítulo sobre prosperidade financeira, sucesso profissional. E eu pensei assim, bom, se isso funciona para saúde, vamos ver se funciona para outras coisas. E aí, comecei a testar na minha vida. Juro pelo que você quiser. E você está me dizendo que de alguma forma, o seu sucesso profissional, a sua prosperidade também era um resultado disso, que você já tinha conhecido. Eu vou te provar. Ivana, para pensar. Eu, com 14 anos, comecei a trabalhar. Eu era recepcionista de academia. Eu estudava na escola das 7 à 1 e entrava na academia das 2 às 10. Aí voltava para casa exausta e tinha que estudar para a prova. Você acha que eu estudava? Não. Então, assim, eu não tive tempo de estudar para me preparar para uma mega faculdade, uma USP, Então, eu fui fazer qualquer uma. Dessas que você paga e entra, sabe? Dessas qualquer uma mesmo. Quando a Unilever anunciou que abriu o processo seletivo de estágio, as pessoas começaram a falar assim, não, Rê, não entra no processo seletivo de estágio da Unilever, não, eles só pegam USP, eles só pegam PUC. Com uma faculdade dessa, ninguém vai te pegar. E eu peguei o que estava escrito nesse capítulo e apliquei naquele processo seletivo inteirinho, que eu prestei sim, me inscrevi sim, e entrei. E ali, para eu virar gerente, eu virei gerente com 25 anos de idade. E aí explodiu. Primeiro, preciso dizer que eu tô ansiosa já para terminar essa gravação, que é para poder ler o livro. Já pode então, começar agora a abrir. Mas, naquele momento, então, depois de tudo isso, que você conseguiu as conquistas, a prosperidade financeira, profissional que você desejava, com o poder dos pensamentos que você tinha, o que estava tão difícil e que te levou a ir para os Estados Unidos, querer se tornar uma treinadora do método dela, uma facilitadora do método dela, para fazer o que você está fazendo hoje, que é preparar milhares de profissionais para continuar replicando isso. Eu não sei se você vai me achar meio doida de eu usar esse termo, mas foi como um chamado espiritual, sabe? Você me acha muito doida de eu falar assim, chamado espiritual? Decididamente não. Então estamos doidas juntas. Ai, que delícia! Né? Encontro as doidas dessa vida, a gente tá tudo se encontrando, né? Foi um chamado espiritual, foi uma sensação da minha alma gritando, dizendo, não faz sentido. De que adianta ter um salário, né, super alto, 17º, né, não é nem 13º, 17º, carro da empresa, importado.
Eu tenho um Talvez algumas buraco na pessoas alma. achem a gente meio doida agora, nessa parte que você pinou Nessa de parte, tá. contar tudo que você abriu mão. Tá, foi. Abri mão disso tudo. Pra começar do zero. Do zero. E tem uma coisa nesse começar do zero que, vendo outras entrevistas suas, me chamou muita atenção. Uhum. Porque tem uma entrevista que você contou que você queria fazer psicologia e não Foi. comunicação. Foi. Mas que você acabou não fazendo, porque você tinha um tio psicólogo que dizia que você ia ser pobre sendo psicólogo. Porque ele era assim, pobre, né? Ele não tinha, sim, não tinha verdade nenhuma. Exatamente, exatamente. E aí eu fico pensando, você larga um cargo desse, super executiva e Uhum. multinacional, Uhum. para começar numa área que, convenhamos, muita gente deve te achar louca e achar que não é fácil ter prosperidade trabalhando com desenvolvimento de pessoas, com coach, com tudo que você faz hoje, né? Uhum. Sabe o que eu acho que fez a prosperidade vir? Porque assim, Ivana, eu não, em qualquer cargo que eu estivesse hoje, em qualquer multinacional, eu provavelmente estaria num cargo de diretoria. Até se eu tivesse numa vice-presidência, né? Porque minha área era comunicação, né? Então, ser CEO não era nunca ia ser. Uma vice-presidente de comunicação de uma grande empresa. Nem assim eu ia ter a prosperidade que eu tenho hoje. Nem assim. E como é que a prosperidade veio tão rápido? Porque não foi meu foco. Você tava lá Nunca só foi cumprindo por a sua missão. dinheiro. Nunca foi por dinheiro. Eu olhei pro meu marido e falei assim, Lu, eu talvez nunca mais vai ganhar 25% do meu salário atual como gerente América Latina. Mas eu preciso sentir que a minha vida está a serviço de algo maior, que a minha vida faz sentido. E aí ele falou, Rê, eu só quero te ver feliz, dane-se o dinheiro. Então, dinheiro era zero o meu foco, zero. E eu acho que é justamente por isso que a prosperidade veio. Lógico que eu fiz muita reprogramação mental sozinha, sendo a minha própria terapeuta, né? De eu mereço trabalhar com o que eu amo e ganhar muito bem. Por que não? Por que tem que ser uma coisa ou outra? Se eu trabalhar com o que eu amo e transformar a vida de pessoas, eu tô fadada a ganhar pouco? Isso é só um pensamento, e um pensamento pode ser mudado. Foi isso que ela ensinou. Então eu vou visualizar os alunos chegando, a prosperidade chegando, a minha mensagem chegando para tudo que é lugar. Mas eu visualizava, mas eu não me apegava a isso. Em que sentido? Esse não era o objetivo, esse não era o foco, eu não ficava o tempo inteiro, ai, meu Deus, mas tá chegando, o dinheiro não tá chegando? Não, justamente por ter soltado a expectativa. Se chegar, ótimo, é a cereja do bolo. Se não chegar, eu tô feliz. Que eu acho que veio. Nunca eu ia imaginar que, alguns anos depois, eu ia ter uma empresa, meu marido deixou uma carreira igual para ser meu sócio. Então, hoje, nós dois temos uma empresa em que, hoje, 12 pessoas trabalham pra gente exclusivamente e que dependem do salário que a minha empresa paga pra sobreviver, né? Pouquíssimo tempo depois. Quando você fez sua formação? Final de 2017. Nossa, eu tô marcada pelo 2017, porque a gente já entrevistou Sério? aqui outras inspiradoras que mudaram a vida desde 2017. Caramba! Ou seja, pode ser muito rápido, né? Muito rápido. 2018 e 2019 foram 2 anos de eu presa. Eu fazia tudo sozinha. Até que um dia eu falei assim, não, eu já ganho bem o suficiente, eu já ganho assim, o suficiente para fazer sentido contratar uma assistente. Só que isso foi em 2019 que eu contratei uma assistente. Para em 2024 eu ter 12 funcionar fora prestadores de serviço, empresas, agência e tudo mais, né? E você tem um monte de alunos aí, né? Espalhados em vários países. Em vários países. Acabou de fazer um evento presencial enorme, com pessoas foi muito ali foi muito lindo. super engajadas. Claro que também, né, veio nesse caminho a missão maior de ser a formadora, porque eu fui para os Estados Unidos para ser uma profissional da metodologia. Então, eu fiz 2 formações lá, que é o módulo 1 e o módulo 2. O módulo 1 te permite trabalhar com cursos, vários formatos de cursos, e o módulo 2 te permite fazer atendimento individual pela metodologia da Louise Hay. Só com isso, eu já ganhava mais do que meu último salário. Tanto que eu falei, preciso contratar uma assistente. Tinha uma social media também, minto. Preciso contratar uma social media, preciso contratar uma assistente. Tava vivendo muito bem, obrigada. De repente, eu com a minha filha no colo, amamentando, pensando, eu acho que agora eu vou tirar um períodozinho sabático, que é chique, né? As pessoas falam que tirar sabático, eu trabalho desde os 14 anos sem pausar. Eu acho que eu vou me dar a chance com uma bebezinha no colo de tirar um sabático. Aí a Patrícia, que é a nossa chefe mundial, me manda uma mensagem falando, olha, a gente tá pensando que a gente precisa ter um formador no Brasil. E a gente gostaria que você fosse essa pessoa. Aí eu falei, nossa, muito obrigada. Deixa minha filha ter 1 ano, 1 ano e meio, que eu teria que viajar pra fora pra fazer outro pra fazer curso. essa formação. Exato. Deixa minha filha ter 1 ano, 1 ano e meio, né? E fazer meu sabático, daí eu vou, né? Daí ela falou, não,
você não tá entendendo. Daqui 6 meses você tem que estar comigo lá na Inglaterra, porque não tem outra data. Ela estava se aposentando. Então, deixei minha filha com meses de idade, fiquei 15 dias na Inglaterra com ela. Então, Hoje você é a única facilitadora brasileira do método. é a única formadora. formadora. Eu formo facilitadores e Sim. terapeutas que fazem atendimentos individuais, que é quem vai para o módulo avançado, né? Mas como formadora da metodologia, da forma como eles se estruturaram, eles só têm um por país, com exceção da Índia. Então, veio mais essa benção. Quando você olha para essa trajetória, assim, desse momento de estar lá em tese, com tudo que as pessoas esperam e fazer essa guinada, até isso, de saber que hoje, né, vocês montaram uma empresa, seu marido deixou a carreira dele para estar com você nisso. Qual é a grande lição? Se eu tivesse que deixar, assim, um ensinamento para os ouvintes da Nova Brasil FM, assim, o que você diria que é fundamental para se curar? Você sabe que eu jamais diria isso, mas como você está me perguntando hoje, eu vou dizer. Ontem no meu Instagram, eu postei uma frase. Você já ouviu falar sobre um texto que é atribuído a Shakespeare, mas eu descobri que não foi ele quem escreveu, que se chama Depois de um Tempo Você Aprende? Você já ouviu falar? É um texto que Sim, há muitos que anos ficou, atrás viralizou. Uhum. Disseram que era de autoria de William Shakespeare, mas numa linguagem que não parecia a linguagem dele, um texto muito profundo. Não foi ele quem escreveu, bom, enfim. Tem uma frase nesse texto que ela sempre me marcou. Eu tive contato com esse texto na época que eu trabalhava como recepcionista de Ainda. academia. Não, lá nos primórdios. Tem uma frase nesse texto, Ivana, que dizia assim: nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o nosso medo de tentar. Quando Uau. eu pensei, vou pedir demissão para ir para Califórnia fazer as formações que não tinha aqui no Brasil na época, agora eu dou, né? Uhum. E começar um negócio do zero. As pessoas falavam, você vai ser o quê? Mais uma terapeuta integrativa? Mais uma coach? Mais uma? Né? Eu tive muito medo de tentar, mas eu lembrei dessa frase. Nossas dúvidas são traidoras. Se não fosse o medo de tentar, o que será que eu posso perder? Né, por esse medo de tentar. E essa reflexão, junto com várias outras coisas, obviamente, me trouxe uma força, sabe? Então, eu acho que, como eu estava falando sobre isso ontem, as pessoas falaram, eu tô chorando, eu tô emocionada. Eu falei, nossa, que bom que meu coração pediu para falar sobre ele, né? Então, tá fresquinho aqui. Sim, e é muito verdadeiro, porque muitas mulheres estão nesse momento que elas sentem que deviam estar fazendo outra coisa, que deviam estar seguindo outro caminho. Mas e a dúvida? E será? E se? E se? E E se? se der tudo errado? E se? E aí o que eu pensei na época foi assim: e se der tudo errado? O que significa dar tudo errado? Eu não ganhar nem um salário mínimo, né? Assim, não conseguir ter nada. Tudo bem, eu volto. Eu volto, Mas eu vou voltar recomeço. completamente transformada, porque a experiência da formação, o principal objetivo é te transformar. Para daí, se você quiser, poder fazer disso uma profissão e transformar outras pessoas. Então, eu sabia que eu ia viver a maior transformação da minha vida. E olha que eu já estava fazendo terapia, método, 1000 métodos, desde o. Não, ponto. Desde Agora, além de ler o sempre. livro, eu já tô querendo ir. Eu não preciso ir para os Estados Unidos mais, eu posso fazer com você. 25 Agora já de ficou mais novembro a 2 de fácil. dezembro, tô te esperando. Bora! Acho que Bora! já tem uma. Então eu pensei, o que de pior pode acontecer? Eu me transformar completamente e daí daqui um ano voltar para a corporação, mas com outra expansão de consciência, com outro nível de auto-amor, que é uma das coisas que a gente mais trabalha na metodologia. Inclusive, quais são os princípios básicos dessa cura? Como é que você se cura? Quais são os princípios, os pilares para conseguir curar a sua vida? Perfeito. Então a gente tem alguns princípios básicos. Então o primeiro deles a gente já falou um pouco aqui, que é o que eu acredito piamente. Então, o meu sistema de pensamento predominante, ele tem uma interferência na realidade que eu tô vivendo e que eu tô atraindo. Então, se eu acredito piamente que eu não nasci para prosperar, eu vou. Não adianta. A pessoa que poderia me dar uma oportunidade de passar ali na minha frente, mas eu não filtro ela. Então, os nossos pensamentos predominantes estão moldando a nossa realidade o tempo inteiro. Então, você quer mudar a sua realidade? Não é mudar Muda para seus fora, pensamentos. é mudar para dentro. Então, isso é uma das principais coisas que a gente trabalha. Depois, a gente tem um outro princípio que é: se você não se amar de verdade, não é autoestima babaca, superficial, é você ter um profundo amor e respeito pelo ser único que você é. Autoamor profundo. Nenhuma mudança de pensamento vai trazer o que você deseja, porque tem uma voz lá dentro que diz: você não é bom o suficiente. Você pode mudar um padrão de pensamento que você tem limitante sobre dinheiro, sobre o teu mercado, sobre relacionamento. Mas tem uma outra voz que diz assim: você não é bom o suficiente, você não é inteligente o suficiente, você não é merecedor o suficiente. E como que a gente elimina essa voz? Autoamor.
e você aprender a se amar profundamente. Então, essa é uma das principais pilares da metodologia, que é o que mais toca o meu coração. E aí, para você fazer um trabalho de transformação da sua vida, a gente trabalha com outras pilares da metodologia, que é cura da criança interior, que é libertação do passado, então libertar a dor daquele passado. Existem várias técnicas e ferramentas, né, para isso. Perdão, né, compreender que as pessoas sempre fizeram e sempre vão estar fazendo o melhor que elas podem, com o nível de consciência que elas têm, com o quanto isso te liberta, né? Então, é uma ressignificação da sua história de vida. Você passa a olhar a sua história de vida de uma forma completamente diferente. E é uma mudança tão grande que você faz por dentro que não tem como a sua realidade dali pra frente ser a mesma. Com outro nível de autoamor, com uma outra autoimagem construída, com novos padrões de pensamentos construídos, com ter, sabe, vivido um processo de libertação do passado, do lixo do passado. Então, em resumo, isso. Mas que foi bem claro. E o que já leva, para a gente estar indo para o finalzinho aí da nossa conversa de hoje, mas para uma história que tem muito a ver aí com isso do passado, de ressignificar o passado, desse perdão. Você escolheu a música que você escolheu, por quê? O que tem nessa história, o que tem nessa letra que te remete a essa história da relação com os pais e o quanto isso é uma coisa que precisa ser resolvida dentro da gente também. Eu acho que tem vários pontos dessa música que... eu tô inteira arrepiada. Que me tocam, mas eu vou elencar 2. Eu acho que quando ele fala, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. E aí tem uma frase da Luísa, fazendo um paralelo, que quando eu ouvi essa música, né, uma das primeiras vezes, assim, eu falei assim, gente, mas o Renato Russo devia ter estudado com a Luísa pra escrever essa música, poxa vida. Que a Luísa fala assim, quando você deixar esse planeta, você não vai levar a sua conta bancária, você não vai levar o seu sucesso profissional, nenhum bem material, você só vai levar a sua capacidade de amar. E a nossa expansão da capacidade de amar, ela é infinita. Então, é isso que eu acho que a gente veio fazer aqui, expandir a nossa consciência e a nossa capacidade de amar. Então, quando ele fala, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, me traz algo que é fundamental na minha vida, que é viver o hoje, viver o momento presente e viver o momento presente intensamente. Foi o que eu fiz quando eu fiz a minha mudança de carreira. Eu não ficava pensando, mas quando eu vou faturar X? Mas quando eu vou ter 10 mil seguidores? Mas quando eu vou ter... Não, era o momento presente intensamente. Como se não houvesse o amanhã. Porque, na verdade, não há. O amanhã é só uma ilusão. Então, acho que tem esse ponto, né? E no final da música, em que ele fala... os seus pais são crianças como você. Sim. O que você vai ser quando você crescer? Que ele coloca isso com um ponto de interrogação no final, né? Remete também para um outro ponto, que é, nós somos todos vítimas de vítimas. Ninguém pode ensinar aquilo que não aprendeu. Eu falo muito sempre sobre isso, né? Os nossos pais deram o que eles podiam com a informação que eles tinham naquela época. Exatamente. A gente agora tem muito mais informação para fazer diferente com os nossos filhos. Perfeito, exatamente. Então, você conseguir olhar dessa forma, eu acho que traz um lugar de compaixão para dentro da gente. É esse lugar que é capaz de dissolver um tumor de um corpo de uma pessoa. Olha, vocês podem não acreditar, a gente não combinou. Mas agora, claro, a gente vai ouvir mais um trechinho. Ai, meu Deus, dessa música, trecho? E é exatamente o trecho que ela falou. Ai, meu Deus, de verdade. Mesmo. Não. Jesus. Ele é um poeta. Era. Foi, né? Querida, muito, muito obrigada por esse papo. Uma delícia conversar com você. Tenho certeza que você está ajudando a curar muita gente. E está ajudando a me curar também. Ah, que linda! E para vocês que acompanham a gente, eu quero que vocês não esqueçam de amar como se não houvesse amanhã, porque na verdade não há mesmo. Não culpa seus pais por tudo, porque isso é um absurdo. Isso aí. E viagem para dentro, como a Renata veio aqui ensinar pra gente fazer. Obrigada, gente. Até a próxima. Oferecimento Eduz, a plataforma para quem quer vender e ensinar online.